Fala galera, eu sou o Matheus Forte, sejam bem-vindos ao canal Física para Forte. E nesse vídeo eu vou estar resolvendo a prova do Colégio Naval do ano passado, 2019. Finalmente eu vou começar a fazer essa resolução. Aliás, eu ultimamente não tenho publicado vídeos porque eu andei ocupado, mas enfim, eu peço até desculpas aí pela minha ausência, mas agora eu estou voltando com um conteúdo diferente, espero que vocês gostem. Principalmente a galera aqui do canal que se dedica a esse concurso, Colégio Naval. Então, antes de você começar a ver esse vídeo, é extremamente importante que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, que eu nunca lembro onde é. E esse vídeo eu comento sobre como estudar para Física para esse concurso, Colégio Naval. Então é apenas a minha opinião, já adianto. Porém, eu acho importante para que você, estudante, que está se dedicando a esse concurso, tenha uma noção do que vai te esperar ou a melhor forma de poder se capacitar. É claro que você pode depois perguntar a outras pessoas, aliás, você deve fazer isso, sempre buscando o máximo possível de informações para ver o que é melhor para si, ok? Então veja esse vídeo antes de assistir esse vídeo aqui. Vai aparecer a questão aí na sua tela, lê o enunciado e depois eu vou fazer mais observações. Então faz a leitura aí. Vocês puderam notar que essa é uma questão teórica, ok? E minha primeira observação é a seguinte: existem muitas questões teóricas na matéria da física quando se trata do concurso do Colégio Naval. Como eu já mencionei no vídeo anterior, e eu espero que você já tenha visto, eu falo justamente disso, que quase sempre metade da prova é de questões teóricas e a outra metade são questões que exigem prática, né? Questões que exigem você aplicar as equações, fazer matemática, digamos assim. E no caso são 6 questões, então 3 teóricas e 3 práticas, quase sempre. Portanto, aqui já vem o primeiro conceito para você. As questões teóricas, elas necessitam o quê? Uma verdadeira compreensão da matéria. Não basta você decorar, memorizar formas de resolver a questão. Você precisa compreender a matéria, tudo bem? Além do mais, tem um detalhe muito importante. Essa matéria aqui, esse exercício, aliás, é sobre a matéria da Física 3. No caso aqui, nós vamos estar abordando vários conceitos relacionados à Física 3. E aí vem a minha segunda observação. Você que está se dedicando a esse concurso, você provavelmente está no ensino médio, talvez até no início dele, primeiro ano, ou até mesmo no 9º ano, enfim, nem entrou no ensino médio ainda. E o que acontece? Essa matéria aqui da Física 3, para a grande maioria, você só vai ver isso quando você está no 2º ou 3º ano do ensino médio. Entende o que eu quero dizer? Uma prova que é para você entrar no ensino médio, exigem conteúdos que você só vai ver no final do seu ensino médio atual. Entende? Você não pode ficar esperando que chegue até um determinado momento da sua vida, estou no 2º ano, agora eu vou aprender Física 3, vou aprender essa matéria, então agora eu vou me dedicar. Não pode ser assim. É muito importante que você corra atrás das informações. Então não dá para você esperar para que chegue nesse momento na sua escola, ou seja lá onde você estude, ou até mesmo pode estar estudando sozinho, enfim. É importante que você corra atrás dessas informações, não espere chegar ao ano exato do seu estudo na escola para que você comece a ver esse tipo de conteúdo. Até porque a Física 3, quando cai na prova do Colégio Naval, olha o bizu, quando cai na prova do Colégio Naval, quase sempre é teórica. Quando não é teórica, ela está relacionada a fazer contas, é claro, só que é uma matéria da eletrodinâmica, ou seja, você vai ter lá um circuito, vai ter que analisar você vai ter que fazer a resistência equivalente, ou vai ter que calcular a potência elétrica. Tudo isso está relacionado à eletrodinâmica, mas quase sempre são questões teóricas relacionadas à Física 3. No caso, essa aqui é um exemplo. Tudo bem? Então vamos aqui começar a nossa resolução. Como é uma questão teórica, e aliás, isso eu vou fazer quase para todas as outras questões teóricas, eu vou explicar aqui no quadro. Mas além disso, eu também irei deixar aqui disponível links de vídeos no próprio YouTube, onde outros professores, outros canais educativos fazem com muito mais detalhe, até porque aqui eu tenho apenas um quadro, mas existem inúmeros vídeos no YouTube que são excelentes também para ensinar. Assim, você tem design gráfico não, você tem gráficos, né? Figuras, desenhos, então usem isso a seu favor. Aqui o canal Física para Fortes, eu, né, Matheus Forte,
Eu estou aqui apenas para dar um auxílio a vocês, poder ajudar um pouquinho mais. Então acho que essa é a melhor dica que eu posso oferecer aqui. Antes mesmo de eu começar a resolver, o mais importante é você saber pesquisar no YouTube as informações necessárias para que você possa se capacitar, se preparar para a prova do Colégio Naval. Não fique parado, não seja aquele aluno, não seja um aluno, sabe? Aquela pessoa que é passiva, esperando um professor te passar a informação. Seja um estudante, corra atrás, seja alguém ativo, entende? O professor vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Se você questionar ele, independentemente de não ser a matéria dele, ele dá Física 1, mas no caso é uma dúvida de Física 3, pô, ele vai te ajudar. É a mesma física, entende? Isso serve para as outras ciências também. É claro, sempre chega com a educação, né? Professora, poderia me ajudar aqui? Não vai chegar mal educado, né? Mas enfim, já falei pra caramba já, o vídeo já tem 6 minutos. Vamos começar aqui a resolução. Bem, vocês já leram o enunciado, mas eu vou ler aqui novamente. Vou mencionar, aliás. Nesse enunciado, ele fala de uma experiência muito conhecida na física, que é a experiência do dinamarquês Ørsted, que aconteceu em 1820. Esse rapaz, né, esse homem, ele estava dando uma aula de física e ele simplesmente percebeu uma coisa incrível. Ele notou que existia uma relação entre corrente elétrica, que é o movimento ordenado das cargas elétricas, certo? E também a interação magnética. Ou seja, você quando pensa em magnetismo, você logo pensa em ímã, ou até mesmo numa bússola, certo? Só que naquela época não se compreendia, não se sabia que existia essa relação de cargas elétricas, ou seja, força elétrica, e campo magnético, força magnética. Então, isso foi um grande passo para o avanço da tecnologia, para a compreensão do ser humano naquela época. Então, o que ele quer saber aqui nessa questão? Ele quer que você diga qual dessas afirmações aqui, de A até E, qual que é o verdadeiro motivo que justifica aquilo que aconteceu em 1820 com o professor dinamarquês Ørsted. Então, eu vou explicar aqui o seguinte. Imagine aqui a seguinte situação. Você tem uma pilha, ok? E aí você tem um fio aqui. Esse fio, exatamente nesse trecho, eu dei um zoom nele. Imagine que isso aqui, aliás, esse aqui ainda é o mesmo fio aqui, ó. Só que esse fio que você está vendo aqui destacado é como se a gente tivesse dado um zoom nele, ok? E o que nós temos que lembrar, ou talvez você esteja aprendendo, enfim. A gente sabe que a corrente elétrica, ela sai do polo positivo da pilha em direção ao polo negativo, tudo bem? Essa é a forma que nós definimos a corrente convencional. Mas o que de fato está acontecendo aqui? O que verdadeiramente está acontecendo? Nós temos, na verdade, elétrons livres, ou seja, cargas eletrizadas de sinais negativos, que nós chamamos de elétrons. E esses elétrons, eles saem, na verdade, do lado negativo e se direcionam ao lado positivo. E é por isso que eu desenho aqui essas bolinhas vermelhas, para representar essas partículas eletrizadas negativamente, os elétrons. Percebam que eles estão indo daqui, da direita, para a esquerda. Apesar de que nós sempre adotaremos o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Esse sentido que eu acabei de definir aqui é o sentido real, que é quando você está de fato vendo o movimento dos elétrons, ok? Só que dando uma pincelada nesse conteúdo, nessa teoria, aliás. Mas vamos focar aqui na experiência de Ørsted. O que ele percebeu? Ele percebeu que ao passar corrente elétrica por aqui, e a partir de agora nós vamos nos debruçar, vamos sempre analisar o sentido convencional, ou seja, daqui para cá, do positivo para o negativo, tudo bem? Perceba que quando passa uma corrente elétrica, aliás, ele percebeu que quando passa uma corrente elétrica, ele conseguia interagir com uma bússola. Sim, com uma bússola. Caso você não saiba, a bússola é aquele instrumento que é capaz de interagir com o campo magnético da Terra. Tudo bem? Então, como é que funciona uma bússola assim, de forma bem simplificada? É uma agulha que você tem dentro de um recipiente aqui, no caso, vou tentar mostrar aqui, né? Essa bússola aqui, ó. Você tem essa agulha e essa agulha está imantada. Ou seja, ela pode interagir com o campo magnético que está aqui ao redor. Só que esse campo magnético não é visível aos nossos olhos, mas a bússola ela é capaz de interagir com esse campo magnético. O jeito correto de usar a bússola é sempre deixar paralela ao chão. Você não pode ficar usando a bússola assim, tem que deixar ela assim. Só que eu vou inclinar ela para que vocês possam ver a agulha, certo? Aqui a agulha aqui, ó. O que acontece se eu pegar um ímã e aproximar dessa bússola?
A agulha, ela naturalmente, ela deve ficar nessa posição. Eu vou inclinar um pouquinho aqui para vocês. Ó. Calma aí. A agulha, ela deveria ficar nessa posição aqui. Só que se eu aproximar o ímã dessa bússola, essa agulha ela vai sofrer um desvio, que no caso a gente pode chamar de deflexão. Nada mais é do que o desvio da agulha. Então ela ficaria assim, ó. Vou pegar esse ímã aqui, ó. Esse aqui é um ímã, tudo bem? Ó, eu vou aproximar o ímã dessa bússola. Olha o que acontece. Ela vai ficar louca aqui, ó. Conseguem notar? É, óbvio que vocês conseguem ver. Então, o que está acontecendo aqui? Pelo fato de eu ter aproximado esse ímã da bússola, a bússola agora ela não só percebe a presença do campo magnético da Terra, mas também percebe a presença desse campo magnético aqui, desse ímã. É como se você estivesse usando um celular e tivesse vários Wi-Fi ligados ao mesmo tempo. É claro que o celular ele é capaz de conectar apenas com um Wi-Fi, isso se você tiver a senha. Mas imagine que seu celular não fosse capaz de se limitar apenas a um Wi-Fi e que pudesse captar todos ao mesmo tempo. Isso, na verdade, você pode pensar, seria ótimo, porque ele ficaria rápido. Mas pense na verdade que o seu celular ficaria muito confuso e perdido, porque seriam tantos sinais de Wi-Fi e de internet que ele não saberia qual usar de fato, qual que eu devo usar. Entendeu o que eu quis dizer com a analogia? Do Wi-Fi, campo magnético, o celular ser a bússola. Enfim, perceba que é necessário que para que você possa gerar esse desvio na bússola, ela tenha um outro campo magnético além do da Terra. Mas para pensar aqui, o Oersted ele percebeu que quando ele pegava uma bússola e botava ela próximo de um fio, essa bússola sofria um desvio, como se tivesse um ímã ali, mas ali não tem ímã algum. Então o que ele percebeu? Ele percebeu que a corrente elétrica ela era capaz de gerar um ímã que na verdade não existe de fato ali um ímã natural ou artificial. Então a gente chama aquilo ali de um eletroímã, porque é um ímã devido ao movimento dos elétrons, entendeu? Então seria um elétron-ímã. Essas linhas verdes que eu desenhei aqui, elas estão ali para representar o campo magnético. Bem, eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, senão o vídeo fica muito extenso. Mas seria interessante você compreender como se eu fosse capaz de enxergar o campo magnético, como que ele estaria ao redor desse fio? Ele seria exatamente aquelas linhas verdes ali. As linhas verdes, elas representam um campo magnético. Eu sei, nós não somos capazes de ver, mas se você fosse capaz de ver, eles ficariam exatamente daquela forma. Entenderam? Portanto, quando eu pego uma bússola e ponho ela próxima aqui dessas linhas, como que deveria, na verdade, ficar essa agulha aqui? Ó? Perceba que essa agulha, a parte vermelha é como se fosse... a parte vermelha aponta para o Polo Norte. Mas se eu aproximar essa bússola daqui, ela vai sofrer um desvio. E como então que ficaria essa nova posição dessa agulha? Eu vou mostrar para vocês. Ó, percebam que ela sofreu um pequeno desvio para cima. Na verdade, ela é como se ela tivesse girado para dentro do quadro, porque eu estou tentando fazer um desenho em 3D aqui, né? Mas não sou um excelente desenhista, aliás, dá para o gasto, né? Mas vamos continuar aqui. Ela sofre um pequeno desvio para dentro do quadro. Por quê? É como se agora tivessem dois campos magnéticos ao mesmo tempo. E esses dois campos magnéticos ao mesmo tempo irão resultar em um outro campo magnético. Eu estou tentando deixar todo esse rigor matemático de lado, essa questão de campo magnético resultante, tudo isso tem como você calcular, mas não é o nosso foco aqui. A intenção aqui nesse vídeo, na verdade, é apenas fazer vocês compreenderem a teoria de forma bem simplificada. Eu espero que eu esteja conseguindo. Logo, agora vocês são capazes de responder e marcar a resposta correta. Eu ainda não comentei sobre as outras 4 opções que estão erradas, mas eu vou comentar. Mas vamos ver qual seria a resposta correta. No caso, seria a letra D, que diz o seguinte: a corrente elétrica gera um campo magnético. E é exatamente isso que eu estava mencionando até então. É o movimento desses elétrons dentro desse fio, ou seja, a corrente elétrica, que é capaz de gerar esse campo magnético. E esse campo magnético vai fazer com que a bússola sinta a presença dele como se tivesse um ímã ali próximo da bússola, exatamente como eu mostrei agora há pouco. Mas não é um ímã, é um fio que está passando uma corrente elétrica. Então a resposta é a letra D, ok? Vamos aqui mencionar então agora as outras opções e ver por que elas estão erradas. Vamos começar pela letra A. A letra A fala o seguinte: ao quebrar um ímã em pedacinhos, cada pedaço será um novo ímã, com polos norte e sul magnéticos. Isso é uma mentira? Não, isso é uma verdade.
Isso é chamado de inseparabilidade dos polos. Mas então se isso é uma verdade, por que essa não está correta? Porque essa opção não justifica o motivo pelo fenômeno que aconteceu com o professor Ørsted em 1820. Não é esse o motivo pelo qual aconteceu aquele fenômeno. Apesar de ser uma verdade, não é ela adequada para a situação descrita no enunciado. Entenderam? Mas aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês o que é essa separação dos polos. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Entenda o seguinte. Se você cortar o ímã no meio, exatamente aqui, o que uma pessoa poderia pensar? Ah, eu cortei o ímã em 2 pedaços. Então agora eu vou ter aqui um polo no... Caramba! Rapidinho. Vou fazer um desenho bem rápido aqui. Você vai ter aqui um polo sul, né? Aí você teria aqui um polo norte. Só que isso é uma mentira. Por quê? Você não pode ter um objeto imantado, né, com cada um apenas possuindo um polo, respectivamente. Quando você corta ele no meio, automaticamente vai surgir um polo norte e sul em cada um dos pedaços. Então ficaria exatamente assim. Aqui não será somente norte. Aqui será norte e sul. Vou botar tudo da mesma cor. E aqui, ó, não será somente sul, mas será norte e sul. E esse é o princípio da inseparabilidade. Quando você corta ao meio, você acaba gerando 2 novos polos em cada um dos pedaços. Tudo bem? Se eu cortar de novo aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter 4 ímãs. 4 ímãs. Tudo bem? Mas olha só que interessante. Ao invés de eu cortar dessa forma, transversalmente, né? Eu vou cortar esse ímã longitudinalmente. Ou seja, eu vou cortar ele assim, ó. Ok? Fazer um tracejado aqui, ó. Se eu cortar o ímã assim, vou chamar esse aqui de corte 2. Esse aqui, no caso, é o corte 1. Se eu cortar o ímã longitudinalmente, como que ficará essas 2 novas peças, esses 2 novos pedaços? Ficariam assim, ó. Ficaria assim, ó. Esse aqui é o norte, né? E esse aqui é o sul. Sul e norte. Essa aqui é a parte de cima, que seria essa parte aqui, ó. Ok? E a parte de baixo vai ficar aqui, ó. Parte de baixo aqui. Exatamente assim. Aí você pode se questionar. Pô, Matheus, você não falou que quando a gente corta um pedaço, quando a gente corta o ímã ao meio, ele não deve surgir outros 2 novos polos em cada um? Deve surgir novos polos em cada pedaço? Sim, só que perceba que ao cortar dessa forma, não há motivo pelo qual surja um novo polo, pois cada um dos pedaços que surgiram, eles em si já possuem polos, respectivamente. Ficou confuso? Eu vou explicar para você. Quando eu cortei aqui, da primeira vez, deveria ter ficado só norte na direita e só sul na esquerda. Isso não pode acontecer. E é por esse motivo que surge aqui norte e sul. Surgiu um sul na peça da direita e vai surgir um norte na peça que ficou na esquerda. Agora, quando eu corto assim, na horizontal ou longitudinalmente, o que acontece? Quando eu já faço esse corte, cada um dos fragmentos, cada um deles já possui um polo. Norte e sul, norte e sul. Então não tem por que surgir um polo em cada um desses fragmentos, entende? Conseguiu compreender? Ah, e outro detalhe muito interessante é esse aqui. Se eu quiser pegar essa peça e juntar com a outra, na intenção de formar a peça que eu tinha antes do corte, nessa situação aqui eu consigo fazer. Por quê? Porque sul atrai o norte e vice-versa. Então eu consigo juntar. Bom, mas se eu quiser pegar essa peça e juntar com essa aqui, na intenção de formar exatamente a peça anterior ao corte, eu não vou conseguir. Porque esse norte vai repelir esse norte, e esse sul vai repelir esse sul. Eu vou ter que girar essa peça como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou ter que girar ela do avesso. Então aqui vai ficar o norte e aqui vai ficar o sul. Entenderam? Girando do avesso. E só assim que eu vou conseguir juntar. Então eu não consigo mais botar os fragmentos na posição de forma que ela forme exatamente o pedaço antes do corte. Nessa situação aqui. Somente na anterior. Tudo bem? Uma curiosidade só. Vamos aqui agora para a letra B.
O elétron apresenta carga elétrica negativa e o próton positiva. Isso é verdade. Mas isso não é o motivo, a razão para justificar esse fenômeno aqui. Não é isso, tá bem? Vamos para a letra C. A Terra apresenta polos magnéticos norte e sul. É verdade. Só que, mais uma vez, isso não justifica o fenômeno que aconteceu no enunciado, na descrição do enunciado. E a letra E, para finalizar. Corrente elétrica gera um campo elétrico. Não. Corrente elétrica gera um campo magnético. A corrente elétrica ela não gera um campo elétrico. A letra E seria uma verdade se fosse o oposto. O campo elétrico gera uma corrente elétrica. Caso esse campo elétrico, por exemplo, esteja passando aqui por dentro do fio, né? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Nós temos um campo elétrico que passa por dentro desse fio. E é por isso que os elétrons andam, tudo bem? É o oposto, então a letra E também está errada. Bem, esse vídeo ficou grande, eu espero que vocês tenham gostado, aliás. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E eu vou continuar fazendo as outras questões teóricas. Não se esqueçam de olhar na descrição os vídeos que eu vou deixar aqui para que vocês possam compreender melhor cada uma dessas afirmações nas frases. Por exemplo, o campo magnético da Terra, também sobre a situação de elétrons ter cargas negativas e os prótons terem cargas positivas. Eu vou deixar os links aqui na descrição de vídeos que também mencionam sobre esses conceitos para que vocês estejam cada vez melhores, preparados para as provas. Para a prova, né, do Colégio Naval. Tudo bem? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Compartilha, curto. Até mais. Mateuzinho aqui, tá metendo o pé. Até a próxima.